Graças a Deus. Os irmãos podem aceitar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Jeremias capítulo 18. A Bíblia diz: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha o que Deus disse para Jeremias. O profeta Jeremias, que era um profeta dedicado, um profeta jovem, e Deus então disse para o profeta Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Irmãos, olha só que Deus disse para Jeremias: levanta-te. E essa palavra, levanta-te, você vai ver que Jesus muitas vezes usou esta palavra. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que muitas vezes Deus usa essa palavra, levanta-te. E alguns homens na Bíblia e outros também se levantaram quando ouviram essa palavra de Deus, levanta-te. Mas alguns também levantaram e logo caíram. Isto quer dizer que Deus olha para nós, que Deus sempre olha para os seus próprios profetas, exemplo de Jeremias, Jonas. E Deus olha para nós também como pessoas caídas, como pessoas prostradas, como pessoas sentadas. E você vê que Deus aborda Jeremias com esta palavra: levanta-te. Porque Jeremias, ele praticamente não estava de pé. Embora sendo um profeta vindicado que estava fazendo a obra de Deus, mas você vê que Jeremias muitas vezes estava esmurecido, desanimado, por causa da perseguição, por causa das lutas, dos combates. Um profeta igual Jeremias sempre estava nessa situação, porque ninguém queria ouvi-lo, e quando ouvia, queria matá-lo, apedrejá-lo, expulsá-lo por causa da pregação da palavra, por causa da palavra de Deus. E Jeremias, com esta convicção, mesmo assim ele estava prostrado. E muitas vezes a maioria dos homens de Deus estão prostrados, de cabeça baixa, desanimado, com medo. E Deus sempre usa essa palavra quando ele aborda os seus servos, os seus profetas, os seus filhos, os seus mensageiros. Deus sempre usa essa palavra: levanta-te. E ele disse para Jeremias: levanta-te e vai até a casa do oleiro. E a Bíblia então diz que Jeremias, ele narra aqui, ele disse: e eu então desci até a casa do oleiro. Jeremias levantou e ele desceu à casa do oleiro, e Deus disse para ele: vai até a casa do oleiro, que eu te farei ouvir as minhas palavras. E para ouvir a palavra de Deus tem que descer, levantar e depois descer. E Jeremias então ele disse aqui: levantei-me
e descia à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre a roda. Irmãos, Jeremias desceu e foi até a casa do oleiro em obediência à palavra de Deus. E nós sabemos que para ouvir a palavra de Deus, para você ouvir a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra audível, para você ouvir a voz de Deus, você tem que descer da exaltação, descer da prepotência, descer da arrogância, descer das ideias, descer daquilo que você acha que é grande, tem que descer. O homem que desce, Deus honra. A mulher que desce, Deus honra. O profeta que desce, Deus honra. E Jeremias desceu, ele se humilhou, ele foi ouvindo a palavra de Deus, e ele desceu e foi até a casa do oleiro, porque Deus queria falar com Jeremias. E quando Jeremias chegou na casa do oleiro, a Bíblia nos diz que ali estava o oleiro com barro em sua mão, fazendo um vaso de barro. E as rodas estavam ali, os maquinários rodando, e aquele oleiro com aquele barro rodando, fazendo o trabalho, ele estava construindo um vaso de barro. Jeremias chegou até ali, amando de Deus, e ele começou a observar, porque Deus falou: desce, levanta-te e desce, vai até a casa do oleiro. E ali ele estava fazendo, obedecendo, e ele estava olhando, e de repente a Bíblia diz que aquele oleiro, ao fazer aquele jarro tão bonito, aquele jarro quebrou da mão do oleiro. E quando aquele vaso quebrou na mão daquele oleiro, ele pegou aquele vaso quebrado e amassou e começou a reconstruir, a refazer aquele vaso que estava quebrado. E Jeremias, ouvindo aquilo ali, ele estava observando, e Deus falou: vou falar contigo. Vai até a casa do oleiro para você ouvir a minha palavra. Por isso que muitas vezes nós temos que estar ligados, como diz as pessoas do mundo. Nós temos que estar atento. Nós temos que estar percebido. Nós temos que estar preparado para ver o que Deus está falando. Porque Deus não fala para as pessoas que não estão atentas. Deus não fala para as pessoas que não descem à casa do oleiro, que não se humilha. Deus não fala com homens exaltados, prepotentes, arrogantes, que acham que sabe tudo, não. Deus fala com aqueles que descem, que se humilha e reconhece a sua situação. E assim o profeta Jeremias estava ali, ouvindo a palavra de Deus, observando aquele oleiro trabalhando, e Deus estava falando com ele, porque certamente Jeremias estava entendendo o que Deus estava querendo mostrar para ele. E aquele vaso quebrou na mão daquele oleiro, e quando aquele vaso quebrou na mão daquele oleiro, aquele oleiro pegou aquele barro e amassou de novo, e começou a refazer aquele vaso. E Jeremias observando tudo aquilo, e a Bíblia diz aqui no versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parece bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor. Olha que o profeta de Deus, ele aprendeu, ele foi até ali, o profeta Jeremias, Deus queria lhe mostrar, Deus queria lhe dar uma mensagem, Deus queria lhe dar uma reflexão, e Deus queria lhe mostrar.
porque a casa de Israel achou que Deus não tinha mais compromisso com eles. Israel achou que Deus havia abandonado, que Deus não tinha mais compromisso com eles. Eles pensavam dessa forma. É o que muitas pessoas pensam: Deus não olha para mim mais, Deus não olha para mim, não faz caso de mim, não se importa comigo. Então muitas vezes o diabo também, o inimigo, coloca isso em nossas vidas, em nossos pensamentos, para acharmos que nós somos rejeitados, fomos rejeitados por causa das nossas obras, por causa das nossas indignações, por causa dos nossos pecados, das nossas falhas. E nós chegamos a pensar: Deus não quer nada comigo, Deus não quer nada comigo, Deus me abandonou. Mas Jeremias foi introduzido como profeta do Senhor para ouvir essa mensagem, e ali Jeremias entendeu que Deus sabia que aquele vaso chamado Israel tinha quebrado, aquele vaso chamado Israel tinha falhado. Este vaso falha, este vaso ele quebra, este vaso ele vai embora, este vaso cai, este vaso desanima, este vaso tem decepção, este vaso chega a essa condição. Mas Deus estava falando com o profeta Jeremias: assiste aí, observa aí, para você ir lá e entregar mensagem para Israel, entregar mensagem para o meu povo, que eu posso fazer desse povo como esse oleiro está fazendo com este vaso. Eu posso pegar este vaso quebrado e desmanchar ele, e destruir ele, e refazer de novo da maneira que eu quero fazer. Mas para que isso se concretize, esse vaso tem que ser amassado, quebrado, para poder sair na fórmula de Deus. E Deus, irmãos, Ele quer fazer isso. Deus quer fazer isso. Senhor, me amassa, me quebra, me transforma. Eu preciso, Senhor, de um renovo, eu preciso de uma nova injeção, eu preciso de um estímulo, eu preciso de ser amassado, de ser quebrado. Para quê? Para que essa arrogância, essa prepotência, essa exaltação, este humanismo, essas coisas que está sobre a minha vida não prevaleça, mas que eu seja humilde o suficiente, que eu aceito a mão do Senhor ser sobre a minha vida, para que eu possa estar submisso à tua presença, à tua palavra. A igreja precisa disso, nós precisamos disso, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos descer à casa do oleiro, precisamos descer, botar o joelho no chão, ajoelhar, orar, jejuar e consagrar as nossas vidas e dizer: Senhor, eu não estou satisfeito com essa vida que eu levo uma vida relaxada, eu levo uma vida afogada, uma vida sem compromisso com a tua palavra, uma vida sem compromisso com a tua presença. Mas eu quero que a mão do Senhor venha sobre mim, eu quero que a mão do Senhor venha sobre a minha vida, para que eu seja quebrado e amassado. Porque o que mais temos hoje são pessoas exaltadas. O que mais temos hoje são crentes prepotentes. O que mais temos hoje são igrejas ricas, de laodiceias, laodiceanos, como diz, rico sou. Os crentes se tornaram cada vez piores, são prepotentes, exaltados. Isso prova que não são vasos. São pessoas exaltadas, prepotentes, que acham que é dono da verdade, que só sabem jogar pedra no telhado dos outros e não se humilha. Mas você dificilmente vê um crente hoje que se humilha na presença de Deus e vive uma vida de santidade. Por isso há tanto esfriamento, por isso há tanta indiferença, por isso há tantas coisas que Deus não agrada. E Deus disse para Jeremias: levanta-te e vai até a casa do oleiro. Jeremias obedeceu. Irmãos, nós temos que levantar. Senhor, levanta-me. E Deus nos está mandando nós levantarmos. Às vezes ficamos chateados quando Deus fala: levanta.
Nós achamos que não estamos caídos, que não estamos prostrados. Nós achamos que a igreja não está caída. Ela está caída, a igreja está caída, o povo está caído, os crentes estão caídos, está tudo caído. E aí, ai daquele que não ouvia a voz de Deus dizendo: levanta-te, de madrugada tem que levantar para orar, de dia tem que levantar, de manhã tem que levantar e olhar para o Senhor e falar: Senhor, obrigado, porque ainda ouve a tua palavra, ainda ouço a tua palavra, Senhor. E bem-aventurados são aqueles que ainda ouvem a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que ainda dão conta de ouvir a palavra de Deus, essa palavra viva e essa palavra santa. Mas teve um homem na Bíblia chamado Jonas, que Deus também abordou ele, porque Jonas estava prostrado, caído, desanimado, com medo de pregar a palavra. E Deus disse para Jonas: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A Bíblia diz que Jonas levantou, mas levantou para quê? Para fugir da presença do Senhor. E ele foi para outra cidade, ele desobedeceu a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jonas levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Jeremias levantou, mas para descer a casa do oleiro. Há uma grande diferença. Não importa se você é profeta, se você é crente, se você está na presença de Deus, mas importa-se se você ouve a palavra de Deus dizendo: levanta, e você se humilha e desce à casa do oleiro para ouvir a voz de Deus. Ou então, se você é um fugitivo da presença do Senhor Deus. E a Bíblia diz que Jonas levantou, mas para fugir da presença do Senhor. E Jonas foi para onde? Ele foi para outra cidade. Ele pagou a passagem porque ele tinha dinheiro, ele tinha condição financeira boa. E ele ouviu a palavra de Deus descendo, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Por quê? Porque há muito pecado, há muitos homens ali com a vida errada, há muita idolatria, há muitas coisas e meu nome não é adorado ali, as pessoas não conhecem. E Deus diz: levanta e vai até aquela cidade e prega contra ela. E o que é que Jonas fez? A Bíblia diz que Jonas levantou, mas para fugir da presença do Senhor. E ele foi para outro destino, ele foi para outra direção. Ele ouviu a sua própria voz, ele queria seguir o seu próprio instinto, o seu próprio pensamento, a sua própria vontade. Foi isso que Jonas fez. E ele foi, pagou a sua passagem, entrou ali no navio e foi para outra cidade. Mas ali a mão de Deus estava sobre Jonas. E Deus falou: você foi rebelde. E Deus pensou: você foi rebelde a minha palavra, profeta Jonas, você desobedeceu a minha voz. Eu te mandei ir para a cidade de Nínive e você está indo para Tarsis, você está fugindo da minha presença. E Deus então ordenou ali um grande peixe que fizesse o quê? Que chegasse ali naquele navio, e aquele navio estava a ponto de afundar, de ser destruído. Os marinheiros estavam preocupados, as cargas foram lançadas no mar. Um grande prejuízo para aqueles comerciantes, um grande prejuízo para aqueles empresários. Aquele navio estava a ponto de sucumbir, estava a ponto de destruir, por causa da rebeldia de um profeta, por causa da rebeldia de Jonas. E chegou na hora que eles viram que não tinha mais jeito, eles iam ser emergidos dentro do mar. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que cada um deles começaram a invocar o seu Deus. E aquele comandante do navio, ele despertava cada um e dizia: olha, levanta, invoca o seu Deus, senão nós vamos ser afogados. Esse barco, esse navio vai ser sucumbido, vai ser afundado por causa da tempestade que está tendo. E naquele momento todos eles começaram a invocar o seu Deus. E quando aquele comandante desceu ali nos porões do navio, lá estava Jonas dormindo.
E a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 5, versículo 14: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Estamos vivendo em uma geração de dorminhocos, estamos vivendo uma geração de pessoas caídas, de pessoas prostradas, de pessoas dorminhocas, mas a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós precisamos levantar e olhar para o céu, e olhar para Deus, e invocar o Senhor enquanto há tempo. Irmãos, olha só que Jonas estava dormindo, o profeta rebelde que levantou para fugir da presença do Senhor, e ele então disse: qual que é a tua ocupação? Qual que é o teu nome? Qual que é o teu Deus? Qual que é a tua nação? E Jonas disse: eu me chamo Jonas, eu sou judeu, invoco o Deus de Israel, sirvo ao Deus de Israel. Mas então Jonas declarou, e ele disse: mas por que tudo isso? Por que você não está invocando o seu Deus numa hora tão difícil de tribulação, numa hora tão difícil de dificuldade, em que as pessoas estão aí preocupadas e você está dormindo? E Jonas então disse: é porque eu fui rebelde, Deus me mandou eu ir para uma cidade e pregar a sua palavra, e pregar contra aquele povo rebelde. Eu desobedeci a palavra do Senhor e fui para outra terra, entrei nesse navio e aqui estou. E Jonas disse: eu sou a causa de tudo isso. Se vocês me tirarem e me lançarem no mar, certamente essa tempestade vai acalmar, certamente tudo vai voltar normal. Ele era a causa, ainda bem que ele confessou. Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele tinha desobedecido a palavra de Deus, ele sabia que ele tinha falhado, mas ele teve a humildade de falar para aqueles marinheiros: eu sou a causa de tudo isso. Olha, irmãos, às vezes a igreja está afundando, às vezes a família está afundando, às vezes as coisas estão dando errado em nossas vidas, e nós culpamos a outro, nós olhamos para outro, condenando o outro, e às vezes nós somos o próprio culpado por causa dessa enfermidade nesse lar, por causa dessa doença nessa casa, por causa dessa situação. Muitas vezes nós somos culpados, nós somos responsáveis, porque nós servimos a Deus, nós conhecemos a palavra e deixamos o diabo fazer a nossa cabeça. Somos rebeldes muitas vezes, e a nossa rebeldia causa esse preço. O preço é muito caro, o preço é muito caro, e muitas pessoas estão sofrendo, pagando alto preço por causa da rebeldia, porque Deus mandou levantar e levantou para fugir da presença de Deus. E nós temos que olhar para esse Deus com toda a reverência e saber que um dia estávamos caídos, um dia estávamos no lamaçal do pecado, e Deus nos mandou levantar. Deus segurou em nossas mãos e disse: levanta-te, eu vou te fazer um crente fiel, eu vou te fazer um verdadeiro adorador da minha palavra. E há muitos que deixaram este caminho para adorar a internet, para adorar as coisas dessa vida, e se vir as coisas desse mundo, e vem a consequência, e vem o grande peixe, e vem as tribulações, e vem as lutas, as dificuldades por causa da rebeldia. E nós temos que olhar que Jeremias, ele olhou para aquele oleiro, e mesmo assim Deus falou: não pode eu fazer da casa de Israel como fez esse oleiro? Não posso eu fazer da casa de Israel como fez esse oleiro, Jeremias? E Jeremias disse: tu sabes, Senhor. Irmãos, Deus fala aos nossos corações, Deus fala às nossas vidas. Nós temos que participar de um culto e sairmos preocupados, e saber que todos nós estamos prostrados, caídos, mas Deus está nos advertindo, Deus está advertindo-nos através da sua palavra, da sua presciência, da sua vontade. Deus ainda fala aos nossos corações. Às vezes a palavra de Deus é dura, às vezes a palavra de Deus é dessa forma. E Jonas, o que ele fez? Ele exatamente falhou, desobedeceu.
E nós podemos ver a filha de Jairo. A filha de Jairo estava morta, uma menina de 12 anos de idade. Apenas com 12 anos de idade ela tinha falecido, filha única de Jairo. E Jesus foi até a casa de Jairo, e quando Jesus chegou ali, Jesus entrou na casa de Jairo, e aquela menina estava morta. Ela tinha falecido com 12 anos de idade, filha única. Imagine a situação de Jairo, da mãe da menina. Eles estavam preocupados, chorando, porque perdeu a sua única filha, a filha de 12 anos, mas ali estava Jesus. E Jesus, ele é a solução, ele resolve todos os problemas. A morte não pode fazer frente a Jesus, a enfermidade não pode fazer frente a esse Jesus, nada pode fazer frente, porque ele é maior que a morte, ele é maior que os problemas, ele é maior que as dificuldades. E quando nós obedecemos a sua palavra, ele entra em ação, ele entra em evidência para mostrar que ele é Deus e que ele pode todas as coisas. E quando ele chegou ali, aquela menina chamada Talita Cumi, ela estava morta, e Jesus colocou a mão sobre aquela menina, e Jesus olhou para o seu pai Jairo e também para sua mãe, e com os 3 discípulos que estavam ali, que era Pedro, Tiago e João. E Jesus olhou e pôs a mão sobre aquela menina, aquela filha única morta, e Jesus disse: Talita cumi, levanta-te. Aleluia. E quando ela ouviu, estava morta, ela levantou, e quando ela levantou, ela ressuscitou, e ela veio à vida, o Espírito de vida entrou nela, e Jesus a devolveu para o seu pai e para a sua mãe. Talita cumi, agora que estava morta, ela levantou. E cito aqui novamente aos Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta-te, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu quero ser um homem de oração, eu quero ser um homem que lê a palavra, eu quero ser despertado, Senhor. Eu quero buscar a tua presença em tempo oportuno, porque a tua palavra diz para nós buscarmos a Deus em tempo e fora de tempo. Não há tempo que vai nos impedir de buscar a presença do Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com alegria em nosso coração, Senhor, que nós te agradecemos pela tua palavra, que nós agradecemos pela tua mensagem. Sabemos, ó Deus, que esse mundo está caído, as pessoas estão prostradas, caído, mesmo dentro das igrejas, Senhor, mesmo dentro das religiões. Mas a melhor coisa é nós ouvirmos a palavra do Senhor, como Jeremias ouviu ali no seu capítulo, Senhor, no seu capítulo 18, versículo de número 1. O Senhor disse para Jeremias: levanta-te, vai à casa do oleiro, e ali eu farei você ouvir a minha palavra. O Senhor disse para Jonas: levanta-te. E o Senhor disse para aquela menina que estava morta, a filha de Jairo, o Senhor disse: levanta-te. Ó Senhor, que maravilha, Senhor, é saber, ó Pai, que há um levantar na Bíblia que resolve, Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra, queremos te agradecer pelo poder da tua presença, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida. Que toda enfermidade seja agora destruída, repreendida pelo poder que é no nome de Jesus. O Senhor Jesus te abençoe. Vá em paz. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.